Salão para vocês. Se vocês que estão aí do outro lado, vocês acreditam que a Bíblia é a palavra incorruptível de Deus, que a Bíblia é totalmente sagrada e etc., esse vídeo não é para você. Pode pular, passar para o próximo, não tem problema. Aqui hoje eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês um pouco da visão da religião islâmica para com a Bíblia. Por que para nós, muçulmanos, a Bíblia não é sagrada? Porque ela não é um livro de Deus. Ah, mas Rafael, o Alcorão não fala que desceu um Injil para Jesus, um Evangelho para Jesus? Sim, mas não fala que foram 4 e não fala que são aqueles que estão na Bíblia. Não mencionam qualquer mensagem que é falada neste Evangelho. Então, como os muçulmanos veem a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia é só um livro, né, que conta histórias, mas ele não tem o caráter de sagrado. Por que isso acontece? Bom, o principal motivo vocês já devem ter visto muito na internet, já devem ter ouvido falar muito aí na internet, que é o fato de que, né, quando você traduz a Bíblia, quando você traz a Bíblia para o português ou para qualquer outra língua, né, o fato de traduzir essa mensagem faz com que a mensagem dela se perca, né, que a mensagem original se perca por vários motivos, né. Um dos mais principais é que, por exemplo, né, a Bíblia, né, no hebraico ou no grego, né, não existia vírgula. Então, quando você coloca uma vírgula, muitas vezes o sentido pode mudar, né? Então, para que vocês entendam isso que eu estou falando, né, dessa questão da tradução, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês. Vejam aí a seguir esses exemplos. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos desses problemas de interpretação que a gente vai ter por causa de mudanças, né, que vem aí com a tradução da Bíblia e etc., né? Como se vocês vão ver, como mudando palavras ou coisas de lugares, muda-se completamente a interpretação que nós podemos ter da Bíblia. Vocês vão ver aí com esses 2 exemplos que eu trouxe. O primeiro deles é um dos mais clássicos que eu vejo falar aí na internet e tudo, que é o versículo do capítulo 23 do Evangelho de Lucas, né, o versículo 43, que está escrito desta forma, né, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é Jesus dizendo para um dos caras que estava sendo crucificado com ele. Se eu acredito que eu vou morrer agora, né, e agora eu já vou ressuscitar e vou direto para o paraíso, é só eu colocar a vírgula antes do hoje, né? Então eu posso fazer a tradução da Bíblia colocando, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso, né? Morri agora e hoje já ressuscito e já vou para o céu, né? Então, né, o hebraico antigo, o grego antigo, não existia vírgula. Então, eu posso colocar essa vírgula onde eu quiser e dar a entender o que eu quiser, né? Já o contrário também pode acontecer. Se eu acredito que vai haver uma ressurreição no futuro, que no futuro depois que todo mundo morrer e tudo, vai haver uma ressurreição e aí todo mundo vai ser julgado e vai ver quem vai para o paraíso ou não, aí é só colocar a vírgula depois do hoje, né? Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, você fica livre para acreditar no que você quiser. O que eu devo acreditar nesse versículo? Né? Que nós vamos morrer agora e já vamos para o paraíso, ou nós vamos morrer agora e no futuro vamos ser vai ter a ressurreição e aí vai ter o julgamento e ver se vai para o paraíso. Então fica muito em aberto essa questão. E um outro versículo que eu trago é o problema da palavra. Nós vamos ver aqui que a palavra ela sempre vai vir traduzida da mesma forma. E isso vai criar um grande problema de interpretação, né? Que é o versículo do capítulo 5 de Mateus, versículo 17, que é uma parte do Sermão da Montanha. Em praticamente todas as Bíblias, essa palavra em vermelho ela vai vir escrita igual, ela vai vir traduzida igual. Então esse daqui é Jesus falando, né? Não pensei que vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Esse cumprir aqui, se eu sou uma pessoa de uma igreja que eu acredito que a lei já acabou, que eu não devo seguir a lei do Antigo Testamento e etc., então eu interpreto essa palavra cumprir como Jesus dizendo que ele não veio, né, destruir a lei, mas que
se cumpriu nele, né? Que essa lei se cumpriu nele, que depois dele a gente não precisa seguir mais a lei porque está cumprida nele, está acabada nele. Porém, se eu sou de uma pessoa igual a de igreja adventista, que acredita que precisa se seguir as leis do Antigo Testamento, que tem que seguir o sábado, tem que guardar toda a lei, eu posso interpretar isso aqui de uma forma diferente. Então Jesus diz, eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Cumprir no sentido de obedecer, igual cumprir a lei, cumprir a ordem, cumprir uma ordem que foi me dada. Então eu posso dizer que a lei não acabou, mas que ela tem que ser cumprida, que ela tem que ser obedecida. Então fica uma palavra muito aberta. Então assim, você... Né, a Bíblia ela sendo traduzida, ela acaba perdendo muito da sua própria mensagem. E é muito por causa disso também que a gente não acredita na Bíblia. Muito além de problemas de traduções de palavras e de como nós podemos ver aí, de questões de frases e etc., também tem a questão do próprio texto bíblico, né? Como vocês podem notar, se vocês quiserem, né? Existem muitos textos que não estavam na Bíblia e que foram colocados depois, né? Que, por exemplo, né, textos que já estavam escritos, mas que lá na Idade Média, os monges, quando estavam copiando os textos, eles adicionaram esses textos, então assim, fica muito difícil de você saber o que acreditar, como acreditar, porque por mais que você fale assim, existem os textos mais antigos que você pode olhar se estavam lá esses textos ou não, mas se eles não estavam lá, né, por que eu acredito naquela Bíblia traduzida daquela forma, né? Por que eu continuo acreditando daquela forma e eu não acredito que está sem? Por que eu continuo seguindo aqueles textos, né? Exemplos desses textos que eu estou falando por exemplo, aquele momento que uma mulher é levada para Jesus e ele fala para quem atirasse a primeira pedra, quem não tivesse pecado, né? Esse é um texto que foi adicionado à Bíblia posteriormente, né? Existem também os últimos versículos de Marcos também, do Evangelho de Marcos, que foram adicionados posteriormente. Então você tem muitos desses versículos adicionados posteriormente na Bíblia que mostram que ela foi sendo adulterada com o tempo, que a mensagem dela foi se perdendo com o tempo por causa disso, né? Então, assim, existem todos esses problemas de interpretação da Bíblia, né? Então não temos como nós saber, né, o que a Bíblia realmente estava dizendo, da mensagem que a Bíblia trouxe, por causa de todos esses problemas de textos mudados, textos adicionados, textos traduzidos, né, que perdem o seu sentido original quando traduzidos, como eu mostrei nos dois exemplos. Então, muito por causa destas questões de traduções, de palavras, nós não acreditamos que a Bíblia ela seja uma palavra de Deus, que ela seja a palavra de Deus, que ela seja um livro sagrado, né? Lembrando sempre, esta é a visão da religião islâmica, é a versão que acreditamos do porquê a Bíblia não é sagrada, tá? Mas se você é cristão, cara, continua aí, né? Eu não estou querendo mudar vocês de religião, estou querendo fazer que vocês entendam o porquê nós não acreditamos nisso, beleza? Mas muito além dessa questão dos textos, né? Então você vem a pergunta assim, mas Rafael, então, né, por que acontece isso, né? O que é essa questão da interpretação, né? Essa questão da interpretação, né, de você ler a Bíblia e você interpretar como tá, né, como tá lá, né, ao pé da letra de como tá lá, isso surgiu com os protestantes, né, aí no início do século XVI, né, os protestantes, eles retiraram da Bíblia, né, a tradição oral, a tradição que era passada pelos papas, a tradição dos bispos de Roma, né? Porque a Bíblia, quando você tem lá tudo escrito lá, ela tem um contexto, né? Ela tem de onde vieram aquelas histórias, por que aquilo dali está ali. E aí quando os protestantes vêm e retiram essa tradição, eles estão retirando tudo o que está. Então fica assim, por isso que, né, o protestantismo criou tantas igrejas, por isso que surgiu tantas igrejas, porque cada um lia e interpretava da forma que quisessem. Então,
né, a forma correta que a Bíblia ela foi criada para ser interpretada vem com a tradição oral que vem da igreja, até porque foi a própria igreja católica, né, antes né, com os bispos de Roma, que depois viraria a igreja católica, né, com os chamados doutores da igreja, com os pais da igreja, né, são esses bispos de Roma que eles vão criar, que eles vão montar essa Bíblia, né, com um porquê. Né? Então, os escritos deles vai ser o que vai ajudar a interpretar a Bíblia. Porém, né, quando você coloca essa interpretação, né, da tradição oral para interpretar a Bíblia, vem inúmeras outras perguntas, né, como, por exemplo, né, por que eles colocaram só dois evangelhos de apóstolos, né, sendo que tinha 12, né, cadê os outros 10? Por que não colocaram os outros 10 na Bíblia? Né? Aí vem outras perguntas, né, por que colocaram 4 evangelhos que com tantos problemas, né, com tantas contradições, né? Por que tem tanta contradição nesses 4 evangelhos? Né? E não adianta você me falar que não tem, né? Se você ler aí os 4 evangelhos, eu posso até fazer a pergunta, né? Quantas mulheres estavam no sepulcro quando Jesus ressuscitou, né? Se você ler, cada evangelho vai dizer um tanto. Tem um que não diz que não tinha nenhuma, inclusive. Tinha outro que diz que tinha 4 e assim vai. Né? Qual a cor do manto que colocaram sobre Jesus, né? Se era vermelho, se era roxo, se era, né, púrpura, né, que é um dos nomes que eles usam lá, como Judas se matou, né, como ele se suicidou, né, se ele caiu com as tripas para fora, ou se ele tentou se enforcar, né, cada evangelho diz uma forma. Então existem inúmeras contradições dentro da Bíblia, e isso faz também ser mais um motivo do porquê nós não acreditamos nela. Né? E o principal motivo e final motivo, né, de por que nós não acreditamos na Bíblia é o fato de que a mensagem que foi revelada ao profeta Muhammad, né, que é a última mensagem e que é para todos os povos, ela permanece incorruptível, ela não foi mudada, né? Mas na hora que você faz a tradução do Alcorão, eu também posso colocar a Bíblia a vírgula em qualquer lugar e mudar. Mas o que nós consideramos como Alcorão é o que está em árabe, o que continua igual a milênios sem ser mudado, né? Então, se você muda, e às vezes muda alguma coisa quando se traduz, né, a gente vai pelo que está escrito em árabe, não por uma tradução ou outra. Então, fica por aquilo. E a gente não anulou as tradições que estão por volta do Alcorão, os contextos que estão por volta do Alcorão. Tanto muçulmanos sunitas, xiitas, ibades, qualquer uma, todas têm suas tradições e o porquê dali que está escrito. Não existe alguém que anula as tradições do Alcorão, até porque isso ficaria um absurdo. Por exemplo, o Alcorão ele não fala quantas vezes um muçulmano deve rezar. Né? Nós rezamos 5 vezes, isso porque, né, essas tradições nos dizem que isso deve acontecer. Né? O Alcorão só fala que tem que rezar. E assim vai. Então, muito por causa disso daí, né, desse abrangimento geral do Alcorão, que nós acreditamos que ele sim é a palavra final de Deus e que nós devemos seguir o Alcorão, né, que ele é a palavra sagrada de Deus, incorruptível, inalterável, como sempre foi e como sempre será, e não que esse não é o caso da Bíblia, por isso nós não acreditamos que a Bíblia é uma palavra sagrada, nós não acreditamos na Bíblia. Muito obrigado. Qualquer dúvida vocês deixam aí que eu tento responder nos próximos vídeos. Muito obrigado. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh para todos vocês e até o próximo vídeo.